Chegou a hora da nossa entrevista do dia e hoje a gente vai conversar sobre o linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta os linfócitos, que são as células responsáveis por proteger o corpo de infecções. E esse mês foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde para a conscientização sobre a doença por meio do Agosto Verde Claro. Sobre esse assunto eu vou conversar a partir de agora com a doutora Jamile Cunha, ela é hematologista do Grupo SONH, que é um grupo de oncologistas e hematologistas da cidade de Campinas. Bom dia, doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Doutora, comece explicando para a gente, por gentileza, como que esse tipo de câncer se manifesta, né? Costuma se manifestar. Então, os linfomas, eles são doenças dos órgãos linfáticos. Então, a manifestação mais comum dessa doença é o aparecimento dos linfonodos aumentados, aquelas boas e velhas ínguas no linguajar popular. Então, são caroços no pescoço, embaixo da axila, na região inguinal, que podem ter ou não outros sintomas associados, que podem variar de períodos febris, perda de peso, perda de apetite. Mas essa é a manifestação mais comum dessa doença. Doutora, existe diferença entre os linfomas? Existem tipos diferentes e um exige mais cuidado do que o outro? Só para a gente compreender e aproveitar para falar para o pessoal de casa que eles podem enviar também as dúvidas aqui para esse número que está aparecendo na tela. Então, a gente tem dois grandes grupos de linfomas, que são os linfomas de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Dentro desses dois grandes grupos, a gente tem vários subtipos de outras doenças, que eu brinco com os pacientes que a gente precisa entender o nome, o sobrenome e o terceiro nome da doença. E sim, eles se manifestam e têm acometimento na pessoa, no paciente, de maneira diferente. Normalmente, falando em maneira bem generalista, o linfoma de Hodgkin, ele é mais curável do que o linfoma de não Hodgkin. Mas isso tem muitas variáveis, como eu falei. Tem muitos subtipos dentro desses dois grandes grupos. Doutora, a gente pode falar aqui e destacar quais seriam as causas para o surgimento dos linfomas ou até mesmo quais os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença? Sim, na verdade, as doenças hematológicas, elas não têm muitos fatores de risco associados. São os fatores que a gente já conhece, né? O tabagismo, o sedentarismo. Existem alguns subgrupos de pacientes que têm mais facilidade de manifestar essa doença, como, por exemplo, alguns tipos de pacientes com imunossupressão. Seja uma imunossupressão por doença, por exemplo, aqueles pacientes infectados com vírus de HIV, com doença de AIDS ativa, ou aqueles pacientes que usam algum tipo de imunossupressor, como, por exemplo, aqueles pacientes que usam imunossupressor por transplante de coração, transplante renal. São os subgrupos de pacientes que têm maior risco de apresentar a doença. E os fatores de risco, eles são aqueles fatores que a gente já conhece. Então, excesso de sol, tabagismo, mas não são fatores associados exclusivamente à manifestação dos linfomas. Em relação ao diagnóstico, doutora, como é que a gente pode, como que funciona nesse diagnóstico? E vale lembrar também, penso eu, que quanto antes, né, o diagnóstico aí fica mais fácil de tratar essa doença, né? Mas como que funciona essa identificação? A primeira coisa que a pessoa que tem a manifestação, ela precisa procurar é um médico especialista. Então, o hematologista é o médico que cuida desses subtipos de doenças e pode ser com essas manifestações que a gente conversou. Então, tem linfonodo aumentado, caroço no pescoço, caroço na axila. Mas nem sempre os caroços são iguais a linfomas. Então, o diagnóstico ele é feito com a biópsia local desses linfonodos, desse local de acometimento. Essa biópsia ela fala tanto pra gente que é doença, que é linfoma, como o subtipo do linfoma. E para cada tipo existe um tratamento específico, doutora? Sim, para cada tipo, né, para cada subtipo existe um tratamento específico, existem tratamentos que envolvem quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. Então, cada subtipo, ele vai ter a sua abordagem diferente, a maneira que a gente acompanha diferente.
E isso é muito importante, então, que a gente tenha esse diagnóstico bem específico para a gente começar a conversar com o paciente sobre quais serão os próximos passos, como será esse tratamento. Doutora, e é nesse contexto que entra, então, a importância da campanha Agosto Verde Claro para informar a população a respeito do linfoma? Essa seria a principal razão dessa campanha? Sim, infelizmente, a gente ainda tem um grupo de pessoas que tem muita dificuldade ao acesso de saúde. E mesmo com o acesso de saúde, às vezes existem alguns médicos que não conseguem identificar quando encaminhar aquele paciente e o que fazer para o paciente. Então, as campanhas, né, voltadas para o grupo de doenças, elas servem para a gente informar melhor a população e também os profissionais de saúde das outras especialidades, para que esses pacientes tenham um acesso mais rápido, mais fácil e assim conseguir um tratamento adequado, sem ter muita repercussão da saúde física mesmo, né? Nem sem que a doença esteja tão avançada assim. E com acesso à informação, esse paciente também pode ajudar nesse diagnóstico, dando as informações também de forma mais correta para esse especialista, né? Então, a campanha ela acaba sendo uma orientação nos dois aspectos, para o especialista, para o médico, profissional da saúde e também para a população em geral. Sim, e também ajudar um familiar, um vizinho, né? A gente já teve paciente que chega com, eu tava sentindo algum sintoma, tava com esse caroço aqui, aí meu vizinho falou que viu a reportagem, viu no jornal, pediu para eu procurar o médico, porque o médico hematologista, que é a minha especialidade, ele não é uma especialidade muito conhecida pela população geral. Então, essas campanhas de informação servem para que a população também consiga ter uma ação, um papel mais ativo, né, de ajudar o próximo, de informar um parente, informar um vizinho, e que esse paciente consiga um acesso mais rápido. Perfeito, doutora Jamile Cunha. Muito obrigada pelas suas informações, nos ajudando aqui também a espalhar esse conteúdo, essa informação tão relevante para o nosso público. Muito obrigada e um ótimo dia. Obrigada, para vocês também. Pois é, gente, olha a importância aí de você compartilhar a informação que você está recebendo. E você sabe que você pode ver e rever esse papo, essa conversa que eu tive com a doutora Jamile, que é hematologista, sobre linfoma, nós falamos. Você pode acessar o nosso canal do YouTube, rever essa conversa e compartilhar naquele grupo da família, dos amigos, aquele monte de grupo que você participa. Pois é, compartilhe esse tipo de informação porque realmente é relevante e pode fazer muita diferença na vida das pessoas, combinado? Então é só entrar no nosso canal do YouTube e compartilhar essa informação.